Bom dia, sétimo ano. Tudo bom com vocês? Nossa aula hoje, língua portuguesa. Na sexta-feira, que foi a nossa aula ao vivo, eu deixei exercícios para serem realizados em casa, das páginas 74 a 78, sobre preposição. Então, nós iremos corrigi-las agora. Vamos lá. 1. Releia um trecho da Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Princípio 4. A criança deve gozar dos benefícios da Previdência Social. Terá direito a crescer e desenvolver-se em boa saúde. Para essa finalidade, deverão ser proporcionados, tanto a ela quanto a sua mãe, cuidados especiais, incluindo-se alimentação pré- e pós-natal. A criança terá direito a desfrutar de alimentação, moradia, lazer e serviços médicos adequados. A. Qual é a função das palavras destacadas no texto? Aqui essas palavras elas estão funcionando para fazer ligação. Então elas são preposições. Então eu vou marcar a segunda opção, relacionar as palavras estabelecendo uma ligação entre elas. O segundo quadrado. B. Relacione as palavras destacadas em cada trecho ao seu sentido. Da Previdência Social, eu vou marcar a segunda opção, posse. Para essa finalidade, eu vou marcar a terceira opção, objetivo. E em boa saúde, eu vou marcar a primeira opção, moto. Então ficou C, A, B. Releia outro trecho do regulamento. Esses direitos serão outorgados a todas as crianças. Qual é a função da preposição a nessa frase? Ela está relacionada ao termo outorgadas, né? E a expressão todas as crianças. Então, ela faz a ligação entre esses dois termos, outorgadas e todas as crianças. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego da preposição. Então, aqui eu vou marcar a primeira opção, que é a correta. A preposição não concorda em gênero e número com os demais elementos da oração. O que eu falei na semana passada? A preposição ela é invariável. Ela não concorda com a palavra feminina e masculina. Ela não vai se flexionar, né, enquanto masculino e feminino. E também não vai se flexionar enquanto o seu número, singular e plural. Ela fica da mesma forma. Página 75. 1. Algumas palavras são formadas pela união de uma preposição e um artigo. Observe as palavras destacadas nesse trecho do regulamento. Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. A. Quais são as preposições e os artigos que formam essas palavras? Então, eu tenho a palavra ao, que é a preposição mais o artigo o, né? Então, se junta ao. E a palavra do, que é a preposição de mais o artigo os, que se juntou. Ok? Então, tenho ao e dois. Em qual dessas palavras, B, em qual dessas palavras não há alteração de forma da preposição e do artigo? O ao, porque ele simplesmente se juntou. Não teve aquela quebra, não teve quebra de sonoridade, né? Não teve nenhuma perda. Então, não se perdeu nada, apenas se juntou. Então, a palavra ao. Página 76 não tem exercício. Página 77. Releia outro trecho da Declaração Universal dos Direitos da Criança. A sociedade e autoridades públicas terão a obrigação de cuidar especialmente do menor abandonado ou daqueles que careçam de meios adequados de subsistência. A. As palavras em destaque são formadas pela união de qual preposição com quais palavras? Então,
a primeira palavra em destaque é o do, que é a preposição de mais o artigo o. E daqueles, que é a preposição de mais o pronome demonstrativo aqueles. Nós temos tudo isso aqui no quadrinho direitinho. Até no material que eu deixei nós tínhamos também, eu coloquei. B. Elas são formadas por combinação ou por contração? Então, elas são formadas por contração. Por quê? Porque houve uma perda de partes ao se juntarem, né? Quando se juntou a preposição e o artigo, a preposição e o pronome, teve uma perda. 1. Releia mais um trecho do regulamento. As sociedades e as autoridades públicas se esforçarão para promover os exercícios desse direito. A. Com que sentido a preposição para foi empregada nessa frase? Com sentido de propósito, com sentido de finalidade, né? Lembre do material que eu deixei, que eu botei lá os sentidos. Então, contra si, propósito, finalidade. B. Que expressão poderia substituir a preposição para nesse trecho sem alterar seu sentido? Aqui eu vou marcar a segunda que eu falo de cima para baixo, essa daqui, ó, aqui embaixo. A fim de. Então eu marco a fim de. Ok? Página 78. Complete as orações de acordo com o que está acontecendo em cada cena, empregando uma das preposições abaixo. Então, eu tenho as preposições sobre, com, a e de. Os estudantes falaram com diretor. Na segunda imagem, os estudantes falaram sobre o diretor. Então, se vocês observarem a imagem, a primeira imagem, os alunos estão diretamente com o diretor. Então, eles falam com. E na segunda imagem, o diretor está de costas. Então, estão falando sobre o diretor. Os cantores vieram a Campinas. Os cantores vieram de Campinas. Então, o que isso quer dizer? Quando eu falo que vieram a Campinas, estão vindo de fora até Campinas. E quando eu falo que os cantores vieram de Campinas, eles estão saindo de Campinas, né? Eles moram em Campinas, estão saindo de Campinas. 2. Escreva qual a relação estabelecida pelas preposições nas orações a seguir. Foi ao cinema com a mãe. Quando eu tenho com, é companhia. Cantou o hino com muito ânimo. É a forma, né? Então é o modo. Esse com, podemos ver que ele pode funcionar dependendo do contexto. Ele não tem apenas um sentido. Dependerá do contexto. Então, quando eu falo acima que foi com a mãe, é sentido de companhia. E quando eu falo o hino com muito ânimo, é que ele estava alegre, animado. Então, é o modo como ele estava. A essa hora, eu já tinha saído de casa. Uma relação de lugar, né? De casa. A torcida gritava de felicidade. De felicidade é a causa pela qual eles gritavam, né? De felicidade. As músicas do primeiro disco foram as mais aplaudidas. Esse do primeiro disco tem um sentido de posse, né? Do primeiro disco. Esse do, ele dá sentido de posse. Até aqui, corrigimos todos os exercícios. O que eu vou fazer? Como recuperação, não. Como revisão de conteúdo, eu vou deixar o nosso próprio livro, ele já trabalha, né, com isso, como se fosse uma revisão. Então, eu vou deixar as páginas 96, 97, 98, 99, número 6, tá? 99,
número 6, o número 5 não é para se fazer, e o 100, número 7, o número 8 não é para se fazer. Então, repetindo, 96, 97 e 98. Página 99, apenas o número 6. Página 100, apenas o número 7, ok? Página 99, só quero a 6. E página 100, só quero a 7. Por quê? Porque o nosso bimestre, ele teve muito conteúdo. E teve um conteúdo que eu não trabalhei. Colocar um porque um completa o outro. Eu não trabalhei. Então, não vai ser cobrado, ok? Eu não vou cobrar esse conteúdo. Eu vou dar prioridade àquilo que nós trabalhamos. Então, essas páginas que eu estou deixando é uma grande revisão. Na nossa próxima aula será ao vivo. Então, além de corrigir, eu vou tirar todas as dúvidas. Professora, o que vai cair na prova? Tudo aquilo que nós estudamos. Tipos de sujeito, a questão do verbo de ligação e predicativo, preposição. Nós estudamos também algumas figuras de linguagem. Então, essas figuras de linguagem, estudamos pela produção de texto, né, dentro de poema, também será cobrado. Vai ser tudo diferente, professora? Não vai ser difícil, gente. Nós não trabalhamos muito com interpretação de texto. A gente não trabalha aqui no dia a dia muito interpretação de texto. E assim vai ser. Eu não vou trazer nada de diferente para vocês, ok? Junto com o vídeo, eu vou deixar direitinho o conteúdo da prova. Aí na sexta-feira, a gente conversa mais sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida, pode mandar as perguntas que eu respondo, tá bom, meus amores? 7º ano, fiquem com Deus, estudem, foco no estudo. E qualquer dúvida, mandem para a professora, por favor.